Lembre-se que a oferta ela é voluntária. Ela vem de um coração que ama Jesus, que entendeu a mensagem do Evangelho e que entendeu que nas nossas finanças nós devemos contribuir para o reino de Deus. E contribuindo para o reino de Deus, vivendo no princípio da generosidade, a gente também vive o princípio da semeadura. Então eu peço para que você, com toda alegria, com todo prazer no coração, oferte a Ele nessa noite. Se você quiser fazer pelo Pix, tem o QR Code aí no banco da sua frente, você pode escanear. Mas de forma voluntária, irmão, de forma alegre. Não se sinta obrigado a nada. Não se sinta forçado a nada. Aquilo que o Senhor propôs no seu coração, aquilo que você tem feito em propósito diante do Senhor, oferte a Ele nessa noite. Nós vamos cantar mais uma canção e você vai adorar o Senhor agora com as suas ofertas. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, que cada um aqui, aqueles que podem, que não podem ofertar, que sejam abençoados nessa noite, que os teus filhos vejam a tua provisão e a tua graça sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Vai valer a pena, Deus. Eu sei que vai, eu sei que vai. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, o grande dia chegar, ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Glória a Deus, dá um aplauso para o Senhor mais uma vez. Queridos, a gente está na série que estamos sendo impulsionados, ensinados e encorajados pelas mulheres dessa casa. Nós cremos e acreditamos que Deus derramou coisas muito especiais sobre grandes mulheres durante toda a história. E na nossa casa não poderia ser diferente. Nossa casa está repleta de mulheres de Deus, cheia do Espírito Santo, cheias de
muitas coisas boas para compartilhar conosco. E hoje a gente vai receber a preletora mais linda que essa igreja já teve. Vem cá, Aline. Dá um aplauso para Jesus. Mulher mais linda que já pregou nessa igreja. Nós vamos ser encorajados e impulsionados por ela. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida da Aline nas suas mãos, Espírito Santo. Que o Senhor venha surpreendê-la nesse dia, que o Senhor venha fluir através da vida dela para nos ensinar e nos fazer aprender com o Senhor, Pai, daquilo que o Senhor tem entregado sobre a vida da tua filha. Deus, que nessa noite ela seja surpreendida pela manifestação da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Jesus, por esse dia de hoje. Pai, eu creio que essa palavra, ela veio direto do seu coração. Então, Pai, eu creio que grandes coisas o Senhor irá fazer neste lugar. Deus, que cada um que aqui está, ao ouvir, Pai, a história que o Senhor fez questão de guardar para nós, que as nossas gerações hoje ainda estão ouvindo como exemplo dessa mulher. Então, que nós possamos sair daqui, Jesus, nessa noite, com o coração preenchido da Tua graça, entendendo que a Tua palavra, ela é tudo. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos aprender um pouco com essa mulher que marcou a história e até hoje a nossa geração está ouvindo dela e as futuras gerações também irão escutar dela. Débora, como vocês puderam ver, ela tinha 3 títulos: profeta, esposa e juíza. Repete comigo só para a gente frisar: profeta, esposa e juíza. Há uma semelhança entre esses 3 títulos, que é o compromisso. Profeta, compromisso com Deus. Esposa, compromisso com o relacionamento. E juíza, compromisso com o povo. E sabe o que é mais lindo de ver? Como temos esse título. Quando você assume um compromisso com Deus, Ele te coloca debaixo da vontade dEle. Amém? Débora, ela foi conhecida como uma profetisa e uma juíza. Mas naquela época a mulher ela não tinha tanto valor. E ela não foi instituída a líder por estatutos ou por regras. Ela foi instituída a líder porque ela ouvia a voz de Deus. E Ele queria ela lá. Então, se você for observar pelos olhos naturais, ela jamais seria alguém que seria uma referência de estar naquele lugar, não por quem ela era, mas porque a ordem das coisas não eram essas. Amém? E então, por estar debaixo da obediência do Pai, e o Pai se agradar de quem ela era, Deus vai e coloca ela lá. Porque se é a vontade dEle, Ele coloca você aonde Ele quer que você esteja, mesmo que as circunstâncias pareçam ao contrário. Essa já é a primeira lição que a gente tem a respeito dela. O povo de Israel, como a gente leu, ele já vinha sofrendo há 20 anos. Gente, 20 anos não é 20 dias, é muito tempo. É quase a minha idade de vida, eu tenho 28. Então você imagina o tempo que esse povo vivia sofrendo. Porém, debaixo de desobediência, eles viviam sendo oprimidos pelos cananeus. E aí Deus levanta Débora, levanta essa líder que estava debaixo de obediência. Mas naqueles dias em Israel, só para explicar para vocês, cada um fazia o que achava que era reto. Não existia rei que ditava as regras. Eram apenas os juízes. Então você imagina a situação. Se hoje a gente sabe que as pessoas, até mesmo debaixo de regra, já é um pouco difícil de cumprir todas elas, você imagina sem regra. Para e pensa na situação de como não era. Imagina cada um, somos cabeças diferentes, pensamos diferentes, e cada um agir de forma com que achava que era reto. Imagina a confusão que não deveria ser. Nesse tempo, foi no ano de 1125 a.C., quando nessa época que o povo era liderado por juízes, como que era levantado esses juízes? Eram pessoas influentes,
eram líderes políticos, espirituais e militares. Dentre eles foram separados 12 juízes, e Débora ela foi a quarta dentre eles. E aí você imagina, diante de toda aquela situação, cada um fazia conforme achava reto, conforme achava que era o jeito de ser feito, e aí todo mundo, quando havia uma situação, um problema para resolver, ia até ela para resolver. Isso exigiria alguém de muita sabedoria. Amém? E a Bíblia ela nos diz que Débora ela foi a única mulher em posto de liderança a uma nação. Isso nos demonstra que a vontade de Deus ela prevalece sobre todas as coisas. E aonde? Como ela fazia? Eu vou pedir para botar uma imagem aqui, que é uma... Não é isso não. Essa vai ser depois. Essa imagem, que é um desenho assim, simbólico para representar a forma como... Irmãos, eu acho que vocês ficaram meio assim com aquela foto, mas tem um sentido, eu vou explicar depois o que significa, tá bom? Mas, diante dessa foto, é a imagem que eu achei para poder representar a forma como ela fazia e o ambiente em que ela estava. Débora, ela sentava debaixo de uma palmeira ao ar livre, para poder julgar todos esses casos, dessas confusões que chegavam até ela. Só que eu pensei, mas por que debaixo de uma palmeira? Além da sombra, né, que era algo bom, existe também um significado muito grande da palmeira que eu vou ler para vocês diante da minha pesquisa. A palmeira é uma das árvores mais difíceis de se arrancar da terra, pois possui uma das raízes mais fortes. É mais difícil de ser destruída por ventos e tempestades, ou seja, ela aguenta a opressão. Você percebe que aquela palmeira tinha um grande significado. E por ela atender ali as pessoas, por ela ali dar todo o resultado de um julgamento, ela acabou marcando o lugar com o seu legado. Ela marcou aquele lugar com algo que ia além da vida dela. Porque mesmo depois que ela se foi, aquele lugar ficou marcado por ela. Era na região, como a gente leu, entre Ramá e Betel, era na montanha de Efraim. Mas existe uma outra ideia que também é válida, porque ela ficava nesse lugar. Era ao ar livre. Você imagina você viver dentro de uma sociedade em que as pessoas vivem em confusão, vivem tentando cada uma dizer uma para a outra que ela é certa e todo mundo se chegava nela para chegar numa solução. E olha como que Deus, quando Ele dá o direcionamento, Ele dá o direcionamento por completo. Ela sabia que se ela atendesse a todas aquelas pessoas em um ambiente fechado, poderia acontecer alguma situação em que o nome dela pudesse ser entendido de forma errada, da forma como ela julgava. E ali ao ar livre, como vocês podem ver na imagem, existiam situações em que ela às vezes tinha que conversar entre ela e apenas um homem. E por ela escolher estar ao ar livre, era o quê? À vista de todos. Então todos que estavam próximos não tinha nem o que argumentar contra alguma situação de inventar a levantar sobre ela. Então nós podemos ver aí marcas de alguém que agia em sabedoria, não somente pelas palavras que ela proferia, não somente pelas decisões que ela tomava, mas também até mesmo pela escolha do local. E eu queria que vocês abrissem comigo em Deuteronômio 17, 8. Vamos ler juntos? Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, em questões de litígios, nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Eu vou falar novamente para você essa última parte. Levantarás e subirás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Alguém que está debaixo da graça de Deus e da sabedoria dele não toma decisões somente por si. Então, o que ela fazia?
ela recebia o direcionamento de Deus. E para ela poder estar em um ambiente de ar livre, para evitar alguns conflitos, já que aquelas pessoas não tinham aquelas regras para viver debaixo delas, ela já evitava disso acontecer. Mas sabe o que isso demonstra? Eu vou frisar bem essa frase e gostaria que vocês lembrassem disso. Quando você vive um real compromisso com Deus, Ele direciona até mesmo o lugar aonde você deve estar. Eu vou falar de novo. Quando você vive um compromisso real com Deus, Ele te direciona até mesmo no lugar aonde você deve estar. Porque quando você está debaixo de um chamado, quando você está debaixo de um compromisso que você fez com Deus, debaixo de uma promessa, em tudo você deve ser guiada pela palavra dEle. E Ele não somente te libera uma palavra, como Ele te dá um direcionamento, Ele não te deixa sem rumo. E Ele escolhe até mesmo o lugar onde você deve estar. Porque muitas das vezes a gente fala as coisas certas, fala da maneira certa e às vezes num ambiente errado. Sabia que às vezes tudo que a gente vai falar para alguém, principalmente ela, que diante da graça de Deus ela dava direcionamento a um povo, tinha que ser minimamente tudo planejado. Não planejado de uma forma que ela tivesse que dizer palavras ou coisas para aquelas pessoas a mais do que Deus mandava, mas porque tudo diante da ordem de Deus, diante da palavra de Deus, é com ordem, decência e planejamento. Amém? Outro ponto muito lindo que eu acho em Débora, você imagina, a gente já viu que ela tinha seleção do lugar, ela era alguém que era referência, só que todas as pessoas que elas são referências, todas as pessoas que têm esse tipo de autoridade, eu vou falar e eu acho que vocês vão lembrar de alguém que a gente sempre conhece alguém. Já viu que sempre tem uma pessoa que quando ela ganha uma autoridade ou quando ela cresce financeiramente, enfim, quando ela ganha algo que vai fazer com que o orgulho dela se exalte, o que acontece? Vocês devem conhecer alguém que em algum momento da vida viveu algo extraordinário com Deus, foi levantado perante Deus financeiramente, alguém que recebeu uma autoridade, seja em lado profissional ou seja dentro de um ministério, e o que aconteceu? Aquela pessoa, vamos falar no português mais claro, empinou o nariz. Só que isso também é algo que a gente aprende com Débora. Por mais que ela tivesse autoridade, porque você imagina, Débora entre as outras mulheres, Débora no meio daqueles homens e Débora no meio daquele povo. Ela poderia o quê? Se ela não tivesse uma real intimidade com Deus. Porque quando a gente vive uma intimidade com Deus, um dos primeiros passos é a humildade. E você imagina, com toda aquela autoridade que ela tinha, a única mulher juíza na nação. Imagina, o que era para ela fazer se fosse alguém que não tivesse esse direcionamento por Deus? Alguém que se acharia melhor entre os outros, alguém que faria coisa só porque ela é autoridade. Mas sabe o que a palavra nos fala? Que ela tinha temor ao Senhor. E a gente tem que observar muito isso, sabe por quê? Porque quando isso acontece, de Deus Ele exaltar a gente e a gente se deixar engrandecer por algo que Ele mesmo nos deu, porque a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida está diante do controle dEle, a gente perde muito tempo tentando conquistar o mundo e esquece do que é essencial. Porque quando você quer andar melhor, quando você quer se sentir melhor, você está querendo mostrar para o mundo e para as pessoas que você é melhor. Porque isso não agrada o coração de Deus. Então, isso não é você querer chamar a atenção de Deus, você quer chamar a atenção das pessoas. E aí é o maior erro, é uma das maiores falhas das pessoas, é quando elas ganham uma autoridade ou ganham algo da parte de Deus, que vai fazer com que elas estejam, às vezes, em um cargo maior, em uma posição melhor, e elas vão lá e o quê? Se afastam de Deus. Porque aí começa o orgulho se exaltar. E isso daí faz com que a gente devagar vai perdendo tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Bom, para ela estar naquela posição, como ela chegou ali?
Acho que todos aqui sabem que foi após a morte de Josué, que durante um tempo, até o reinado de Davi, que o povo de Israel ele ficou em desvantagem. Como foi? Depois da morte de Josué, durante um bom tempo, o povo de Israel ele ficou sendo, como é que eu digo? Em opressão. Por quê? Até aqueles tempos de Davi, todo o exército inimigo sempre tinha vantagens. Tinham carros de ferro, tinham diversas armas. Então, se você observar esse fato, isso já pode trazer uma dúvida no coração da pessoa que olha o outro lado e vê que ele tem o que a gente não tem. Só que a gente tem que aprender a confiar na palavra de Deus. É como eu disse, quando a gente olha o natural, observa aquilo que está à nossa frente e a gente não observa o espiritual que às vezes Deus nos traz, o que acontece? É muito mais fácil da gente fracassar ou da gente duvidar. Porém, a dúvida, o medo e a insegurança não faz parte daquilo que Deus tem para nós. Porque se Ele é um Deus que controla todas as coisas, Ele não espera de nós em que nós sejamos alguém que tenha dúvidas do que pode acontecer. Não é Ele que tem o controle de tudo? E quando Ele levanta Débora, o que Ele faz? Ele libera uma profecia através da vida dela para o Baraque, que é um líder militar, que é o que a gente vai ler agora em Juízes, no capítulo 4, 6 e 7. Eu poderia ter lido toda essa passagem de uma vez só, mas eu senti no meu coração de decifrar ela nos mínimos para a gente poder entender, porque às vezes quando a gente lê a passagem de Débora, a gente não consegue interpretar tantos ensinamentos que ela tem a respeito da nossa vida hoje. E lendo mais uma vez para vocês essa parte, se vocês puderem ler junto comigo também. Vamos ler alto, gente, vamos ler com vigor, porque a palavra de Deus ela não pode ser lida assim de qualquer forma, de qualquer maneira. Vamos ler com entusiasmo, porque nós estamos fazendo aqui para Deus, amém? E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, o capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. O que Deus está fazendo aqui? Ele liberou através da vida de Débora a vitória, amém? Ele diz assim: olha, o que a gente acabou de ler, estou entregando o exército inimigo nas tuas mãos. E aí, você imagina comigo, eu disse para vocês que durante 20 anos aquele povo já estava sofrendo contra os cananeus. E aí quando ele recebe uma palavra dessa, se você tivesse sofrendo muito tempo diante de uma situação, e alguém levantado por Deus, um profeta, que você não tem dúvidas que aquele profeta realmente é alguém que entrega coisas do Senhor, te libera uma palavra de que a sua vitória chegou, minimamente, o que você faria? Você comemoraria. Ou você ia ficar assim: tá. Quem acredita nas palavras de Deus, quando a palavra é liberada, e se alguém já recebe de todo o coração e acredita, o que acontece? Isso é demonstração de fé. Porque quando há dúvidas naquilo que Deus nos fala, além de deixar o coração dele entristecido, às vezes o que ele tem reservado para a gente pode até mesmo não acontecer. E depois de tanto tempo, eu vou ler para vocês a resposta que ele deu para ela. Juízes 4, 8. Até então a gente leu aquilo que ela profetizou sobre a vida dele, porque ele era o líder militar, então ela chamou ele para poder direcionar ele, de que ele teria vitória e de que então era para ele ir à frente, para ele ouvir a voz de Deus. Só que aí olha a resposta que ele deu.
Então lhe disse Baraque: se fores comigo, eu irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Não teve alegria nenhuma recebida. Para ele ter dito isso, era como se a dúvida tivesse preenchido o coração dele. Mas agora eu vou explicar para você o porquê. Imagina, depois de tanto tempo, o povo sendo oprimido. E como eu disse para vocês, do lado de cá, do lado de lá, o exército inimigo, 900 carros de ferro, um monte de armas. Do lado de lá, tá? Lá de cá, o exército dele. Nada de tão incrível. Porque realmente, eles não tinham nada de tão incrível. Mas sabe o que eles tinham? A palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é o suficiente para poder te dar a vitória. Enquanto o exército inimigo tinha todas as armas possíveis, tinha tudo aquilo que, no nosso olhar natural, era o mais certo de vencer, do outro lado que tinha a palavra de Deus, a vontade de Deus, e ela prevalece sobre tudo. Então deixa eu te dizer hoje, se tem algo na sua vida, alguma situação, que quando você olha para ela, você vê que a situação realmente está feia, que você não tem chance, entenda, você é um filho amado de Deus, e você tem que acreditar no que Ele diz sobre você. E se Ele diz que você é um vencedor, você é alguém que está pautado nele, você precisa acreditar. Porque se houver dúvidas no seu coração, você pode ou até mesmo conquistar a bênção, ou perder a honra dela. E não é fácil. Porque é muito simples quando a gente chega no culto, a gente louva o Senhor e a gente fala que a gente é crente, que a gente ama o Senhor. Só que existem determinados momentos que a gente precisa provar. E eu te falo que é muito mais provar do que falar. Muito mais. Nessa caminhada com Deus, eu tenho visto o quanto que tem momentos que a gente é testado. Eu vou dar um breve testemunho para vocês de algo que aconteceu comigo sábado. Eu fui numa loja e eu fui comprar um lápis de passar na sobrancelha. E eu ali com a vendedora, ela me instruindo ali, né, o melhor modelo, peguei e coloquei na minha cestinha. Logo depois a gente foi em outra prateleira olhar um gloss, que a mulher é assim, né, você vai num lugar para comprar uma coisa, quando você vê, você já quer outra. E por aí foi. E aí eu conversando com ela, de repente o lápis acho que caiu no chão. E eu vi que ela pegou, mas aí ela pegou, a gente conversando, e aí quando eu estava indo para a fila do caixa, eu olhei para a cestinha e vi que o lápis não estava lá. Porque, como eu falei, né, eu fui para comprar um lápis, mas eu comprei um lápis, um gloss, outras coisinhas a mais, a cestinha encheu e eu não vi que não estava. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, o lápis não está aqui não caiu no chão, você pegou? Ela foi olhar, ela, nossa, eu peguei, eu coloquei aí, mas não tem problema, eu pego outro para você, deve ter caído debaixo da prateleira. Tá bom. Paguei e fui embora. Gente, quando foi no domingo, eu em casa, depois que eu fui desfazer as sacolas, desfazer as coisas, quando eu fui olhar, o lápis estava lá. Eu não sei como, eu não sei se naquele momento que caiu, a sacola devia estar mais ou menos aberta, uma outra que eu estava segurando. Eu só sei que aquele lápis foi parar dentro do meu quarto. E quando eu olhei, eu tinha 2 lápis que eu tinha comprado, pego, porque o primeiro tinha sumido. E quando eu olhei, os 2 estavam ali. Na mesma hora me bateu um desespero. Eu pensei assim, gente, como isso veio parar aqui? Meu Deus, eu carreguei um negócio de uma loja que nem eu sabia. Isso chega a ser até hilário. Hilário. Mas sabe o que eu vejo? O inimigo tem horas que ele tenta envergonhar a gente. E a gente, às vezes, quase sempre, né, nós que somos cristãos, a gente tem um caráter testado. E uma das primeiras coisas que eu fiz, isso foi no domingo, mas era numa loja de shopping, então abria. Eu saí procurando em tudo quanto é rede social, saí procurando, eu já tinha jogado a embalagem fora, não tinha mais o telefone, saí procurando na internet para poder tentar entrar em contato, pedir o Pix deles para eu fazer o pagamento do 2º lápis e explicar. Até agora eu não consegui,
porque nos contatos que eu tentei, loja de shopping é mais difícil de falar. Mas assim que eu voltar lá, eu vou lá na loja e eu vou conversar com eles, explicar que não sei como apareceu e eu vou fazer o Pix para eles na hora e vou pagar aquilo que veio a mais para mim. Sabe por quê? Porque quando eu olho isso, pode existir pessoas que podem falar, sabe o quê? Ah, tá aqui mesmo, não deu em nada, deixa aqui que eu ganhei um de graça. Para mim, não. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso não agrada o coração de Deus. Porque isso, querendo ou não, é uma forma de enganar. E não adianta eu tentar levar uma vida com Cristo, se nos mínimos, quando essas oportunidades contrárias vêm, para poder fazer com que eu aproveite elas, sabendo que são bandejas, se eu pego oportunidades como essa, para mim, não adianta eu chegar aqui e mostrar para vocês ser alguém que Deus está vendo quem eu sou. Não adianta. Não adianta. E eu vejo assim que Deus tem feito muito isso na nossa vida. Muito isso. Seja no seu trabalho, seja onde você está, na sua faculdade, aonde quer que você esteja. Às vezes tem horas que com coisas pequenininhas você é provado. Diante do seu comportamento, diante das suas escolhas. E aí é o que eu te pergunto. O que você tem feito? Você como cristão, você tem feito diante do que Deus está vendo? Porque dele a gente não esconde nada. Você pode esconder do próximo, mas dele não. E voltando aqui para essa história, ele não confiou na palavra que foi liberada. Triste. Mas nós sabemos que o exército de Israel, ele teve a vitória. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a palavra de Deus, ela é cumprida. Ele já havia liberado a palavra. Ele prometeu. E a palavra dele não falha. Mas ele perdeu a honra sobre a guerra. Porque a honra foi dada a uma mulher, a uma outra mulher, que está logo a mais no texto, mas não vou me aprofundar no restante. E essa mulher, ela matou o inimigo com apenas uma estaca e um martelo. Mas Deus já havia liberado a palavra. Ele falou, eu vou fazer com que o exército de Israel saia vitorioso. O problema de Baraque em não acreditar foi o quê? Ele foi lá, ele fez, mas ele perdeu a honra sobre a guerra, sendo que ele era o líder militar. Quem era para ter levado a honra do vencimento da guerra, depois de Deus? Era ele. Você entende que em mais um ensinamento, quando Deus ele ordena para você fazer algo, ou ele fala que algo é necessário de acontecer, vai acontecer, porque a palavra dele ela não falha. Mas se ele te levanta para fazer, é porque ele quer usar você. E se você não dá essa permissão para ser usado, ou você tem dúvida daquilo que Deus liberou sobre você, a honra vai para outro. Olha, essa mulher, ela estava em casa, o nome dela é Jael, ela estava em casa. E houve uma situação de que no meio da guerra, da confusão, ele parou dentro da casa dela. E ela teve a oportunidade e ela então o matou. Porque isso era o que todos eles queriam naquele momento de guerra. E aí você imagina, ele vendo que o exército dele teve a vitória e sabendo que aquela vitória era para ele, mas simplesmente ele foi só o líder militar. Escuta, se Deus tem uma promessa para você e você sabe no seu coração que essa promessa é para você, que esse chamado é para você, nem ouse a não ouvir o que Deus tem para você. Porque Ele tem bons pensamentos, bons planos que nem você mesmo tem sobre você. Você não conhece o seu futuro como Ele conhece. Às vezes você acha que ir para um caminho é o melhor. Só que aquilo que Deus tem para você está ali. E aí você vai. Você pode até ir, mas você vai se frustrar. Ele não falha, Ele não erra. E deixa eu te dizer mais. Nós dizemos tanto que o Senhor, Ele é Deus dos exércitos, mas a gente não quer ser soldado. Como que você diz que o Deus que você serve é o Deus dos exércitos, se você não quer ser soldado dele?
se você não se prontifica para isso. Porque um soldado, ele não age de acordo com as vontades dele. O soldado, ele age de acordo com a ordem do general. Então, se você diz que você é um soldado de Deus, você vive em batalha todo dia, mas muitas das vezes Deus permite você cair em uma delas. Por quê? Quando você vive um compromisso com Deus, assumindo o compromisso, você vive a promessa. Sabe por quê? Eu sempre escutei dizer assim, Deus, ele, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas que Deus ruim? Como assim que ele chama todo mundo e escolhe poucos? Mas eu também vejo de um outro lado. Muitos são chamados, mas poucos querem compromisso. Porque Deus quer uma igreja transformada. Alguém que quer viver compromisso com Ele. E se você quer ser esse alguém, eu posso te dizer algo, você vai ter vitória aqui e depois daqui. Você pode crer em Deus, receber a salvação e receber sua vitória lá. Mas você também pode ser vitorioso aqui. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas lá fora que precisam sentir e abraçar isso que você abraça aqui todo dia. E se Ele te levanta, Ele te traz aqui todos os dias, é para poder fazer, sabe o quê? Igreja, enche da minha graça. Igreja, enche daquilo que eu tenho para você. Transborde da minha presença. Porque se você estiver preenchido, você vai estar blindado para poder ir para a guerra lá fora. Porque não adianta você estar aqui dentro e ainda assim você está na dúvida do que Deus tem para você. Não tem como você servir a um Deus de certeza e continuar em cima do muro. Não existe, não tem essa possibilidade. Não tem. E assim, eu vejo que como o Senhor, Ele fica tão feliz quando a gente cumpre aquilo que Ele tem nos designado. E mais do que Ele é a gente mesmo. Como que é bom quando a gente sente a presença dEle. Quando a gente chega na casa dEle e a gente entrega tudo o que tem. A gente tem que parar com essa mania de chegar na casa e achar que a igreja é entretenimento. Não é. Você veio aqui para adorar a Deus e dar o seu melhor. Você precisa chegar aqui e receber mais para doar lá fora. Olha, esses dias eu acho que a maioria de vocês aqui viram aquele satanista. Eu acho que a maioria que viu. Quem que viu que levanta a mão? Né, a maioria. Quem não viu, teve um satanista que ele saiu muito famoso aí nas redes sociais porque ele se levantou em apoio a um partido. Ele se levantou dizendo que é aquilo que ele queria, que ele estava se programando. E aí, graças a Deus, antes dele fechar o Instagram dele, depois que a bomba estourou para cima dele, eu tive acesso ao Instagram dele. Gente, quando eu abri o Instagram dele, aquele homem, a vida dele era viver para exaltar aquele Deus que ele serve. E como que Deus falou comigo naquele Instagram? Porque ali eu vi um exemplo de fé. Porque, olha só, quando eu falo exemplo de fé, é quando você crê em algo. E a fé que ele tinha no Deus que ele serve, que não é o mesmo que o nosso, era tão grande que a vida dele toda estava pautada em adorar. Ele tinha estátuas gigantescas, assim, nas salas dele. Ele fazia de noite e de dia, o tempo todo, adoração ao inimigo. Aí eu pensei assim, meu Deus do céu, a gente não faz metade para Deus do que Ele faz para o inimigo. E aí você olha para Ele. Ele está com mais fé do que muita gente para Deus. Isso não é para a gente se espantar, isso é para a gente alertar. Porque a palavra de Deus, ela vem para te confrontar. Aí eu vou pedir agora para colocar aquela imagem lá do pirulito, que agora vai fazer sentido. Gente, o Tito agora é dia das crianças amanhã. O Tito, ele ganhou uma sacolinha de surpresa cheia de doce. E aí, um dos pirulitos que estava dentro da sacolinha era com essa marca, que eu não tenho nem coragem de pronunciar, que vocês estão lendo. Qual que é o maior público-alvo de quem chupa pirulito? As crianças. Você está vendo como que o inferno ele investe alto para poder ali, ó, te atrair? Porque a gente tem a ilusão de que o diabo se levanta para poder confrontar e assustar a gente. Não, ele se levanta para conquistar a gente.
E quando ele se levanta para conquistar, ele vem de modo sorrateiro, de modo que a gente não vê. E quando eu vi isso, eu fiz até questão de postar na minha rede social. E na hora que eu postei, meu Deus, choveu de gente falando. Um dos comentários que mais me intrigou, assim, que me fez refletir, foi que uma pessoa falou assim: nossa, graças a Deus que isso não é na minha infância. Eu pensei assim, mas e as crianças de hoje? O que a gente pode fazer para mudar isso? Soldados de Cristo. É ir para a guerra. Porque da mesma fé e da mesma forma que eles se levantam para poder, devagarinho, aos poucos, irem incentivando, porque olha aqui, isso incentiva a sexualização das crianças. A gente na igreja tem tantos princípios, quando eles vêm para a nossa casa, a gente ensina eles o que é correto, o que é da maneira de bom grado. Só que aí, quando sai lá fora, ó, como que eles ensinam. E se eu não tivesse visto, o Tito, ainda bem que ele é pequeno, não sabe ler, mas se fosse uma criancinha maior, logo na escola já estava lá zoando com isso aqui. Brincando um com o outro com isso aqui. E aí o que acontece? A igreja tem que fazer o quê? Se levantar e guerrear. Nós somos soldados a favor de Cristo. Então, soldado não vai para a guerra assim, ó. Ah, vão, né? Tem que ir. Ah, mas se eu perder, tudo bem. Eu não conheço esse tipo de soldado. Eu conheço o soldado que vai marchando, que vai avante dizendo: eu estou indo para vencer. E eu vou lutar no que tiver que lutar. Eu vou fazer o que tem que fazer. Se para conquistar a terra tem soldados para isso, por que para conquistar uma para Cristo não tem? Está entendendo que quando Deus ele fala: ei, igreja, se desperta, igreja, se preenche da minha graça, igreja, preenche do que eu tenho para você, é porque Ele quer te dar o quê? As ferramentas e a armadura para você poder ser um cristão lá fora. Porque às vezes a gente não percebe, mas até mesmo nós que somos cristãos, somos influenciados sem perceber. Mas você entende que quando Deus ele fala assim: ei, desperta, igreja. A gente tem aqui, né, o Desperta, já teve, né, ou tem o Desperta Débora? Tem? Às vezes tem, né, o Desperta Débora. É nisso que o Pai está falando com a gente, igreja. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Desperta. Paulo, quando vai escrever a Coríntios, ele fala assim: eu rogo a ti, irmãos, para que andem na mesma visão, para que falem as mesmas coisas. Mas sabe o que é engraçado? Como que você anda na mesma visão e fala nas mesmas coisas? Como que você mantém uma igreja unida? É quando vocês buscam as mesmas coisas, quando vocês leem as mesmas coisas, é quando vocês procuram as mesmas coisas. E não se trata de ser um mesmo livro ou de ser um mesmo filme. Se trata de você buscar tudo o que envolve com a graça dele. Porque é impossível você passar um dia longe da presença dele e às vezes você chega no culto, você até recebe de alguém e você entra naquele profundo e é maravilhoso. Mas já não é melhor você já viver esse profundo durante o seu dia? Porque se você escolher ser preenchido da graça, aonde Deus te plantar, aonde Ele te colocar, você vai ser o soldado que já está guerreando a favor dele. É isso que nós precisamos entender. Isso que nós precisamos entender. E eu vejo assim que quanto que Deus tem falado comigo a respeito disso. Quanto? E às vezes a gente perde tanto tempo em falar do outro, em julgar o outro, às vezes o que o outro era, o que o outro já foi. Gente, se vocês pregam todos os dias em um Deus de transformação e renovação, ore pelo outro para isso. Sabe o que Débora fazia quando o povo se juntava a ela? Enquanto o mundo lá fora estava cada um por si, todo mundo se separando, ela unia. Ela unia. É por isso que também ela foi chamada uma mulher de Deus. Porque Deus não é Deus de divisão. Deus, Ele é um Deus que une. Glorifica a Deus nesse momento. Glorifica a presença dEle. Ai, Espírito Santo de Deus. Ai, Jesus.
o Senhor quer fazer neste ambiente, Jesus. Ai, Jesus. Jesus. Ah, Deus. Nós precisamos tanto, Jesus, melhorar ainda na Tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, Jesus. Nós precisamos. Você precisa, a ser sincero de todo o coração, viver uma transformação de todo o coração. Porque Deus não quer lá no céu pessoas que tiveram medo do inferno. Deus quer lá no céu pessoas que realmente têm prazer em estar na presença dEle. Seja você essa pessoa, para não ter que um dia se encontrar com Ele e Ele olhar para você e falar: afaste-se de mim, eu não te conheço. A gente tem que ter muito cuidado, porque o inferno ele investe alto. Ele investe alto. Satanás ele vem como um leão, tragando como um leão. E quando ele se levanta, ele não se levanta para brincar. Então, crente, não brinca. Não brinca. Hoje eu sou tão grata a Deus porque, graças a Deus, todos os dias Deus tem me contemplado e tem me mostrado o quão bom é a presença dEle. E, nossa, eu queria ter descoberto até muito antes do que hoje. Porque a presença dEle, ela te transforma, ela te faz ser alguém que vive por Ele. Se você hoje não está vivendo pela presença dEle, está vivendo errado. Está vivendo errado. A pregação esse mês está falando sobre mulheres, mas a história de Débora não é só para mulheres. É para todos. Essa história só foi para te mostrar que quem tem compromisso vive a promessa. Deus, Ele não morreu lá na cruz para você ter uma vida mais ou menos. Deus, Ele não morreu lá na cruz para você chegar hoje, duvidar de tudo e ficar aí, ó, às vezes viajando sem entender nem o que está fazendo. Não foi para isso. Não foi para isso. Ele morreu lá na cruz para você ter uma vida transformada, para você ter direito à salvação. Então faça o mínimo por Ele. Faça o mínimo. Entrega a sua vida completamente. Eu não estou falando só de chegar, vir no culto, de vir aqui prestar um louvor, ou de chegar lá fora e falar de Deus, não. Eu estou falando de intimidade. Sabe por quê? Débora, ela não era uma mulher super especial. Ela só era uma mulher que era temente a Deus e confiava no que Ele tinha sobre a vida dela. Qual é a diferença dela para você? O mesmo Deus que agiu sobre ela pode agir sobre você. Mas você precisa ter consciência disso. Você precisa ter consciência disso. Viver com a transparência, com a obediência. Clamar a Ele de todo o coração. John Wesley, ele vai dizer assim que busca a felicidade somente em Cristo. E cuide-se para não se apegar ao pó. Porque essa terra não é o destino de vocês. Então viva pensando no que você vai receber amanhã. E para de olhar para o outro. Ah, mas se o outro faz isso, eu também faço. Ei, a salvação é individual. A salvação é individual. Porque na hora que você for, as pessoas ficam, se lamentam, choram e sentem saudade. Mas é você que está indo para poder, ter seu tete a tete com Ele. E eu queria muito que nesse momento vocês ficassem de pé. Eu queria pedir para que colocassem a foto da bandeira aqui no telão, por favor. Nós precisamos orar pelas nossas vidas. Nós precisamos de encontrar de verdade o que Deus tem para nós. E nesse momento, eu te convido a ser um soldado de Cristo, para poder juntos orar pela nação de vocês. Sabe por quê? Israel teve a vitória
porque teve um líder que era temente a Deus. Acho que vocês entenderam, né? Israel só teve a vitória porque teve um líder que era temente a Deus. Feche seus olhos e comece a orar pela sua nação. Feche seus olhos e comece a orar. E acima de tudo, que a vontade dele prevaleça. Eu vou ficar em silêncio porque nesse momento não é só para eu orar em voz alta. É para todos nós nessa batalha com Cristo orarmos juntos. Eu só queria que nessa noite você saísse daqui crendo que Deus ele pode usar você para fazer grandes coisas. Grandes coisas. Aliás, Ele é mestre nisso, em fazer grandes coisas. Mas eu queria que você acreditasse nisso. Porque não adianta assim somente o querer dele e você mesmo se achar insuficiente. Você precisa entender que se você está debaixo da graça dele, se você é filho dele, você é o suficiente. Porque não vai ser através somente da sua vida que Deus vai estar agindo. Porque a sua incapacidade, a sua limitação humana, ela realmente vai te inibir de chegar a muitos lugares. Mas o Deus que está sobre a sua vida, Ele pode tudo. A fé, ela antecede milagres. E se você quer um milagre na sua vida, primeiro tenha fé. É para você ter fé e para você buscar. Porque somente o que Ele manda você fazer é buscar. É buscar a palavra dEle. E nessa noite eu queria fazer um convite a você. Débora, ela foi uma mulher que ela tinha uma sabedoria tão grande para resolver os grandes problemas que chegavam até ela. E nessa noite eu queria fazer um ato profético sobre a sua vida e orar por você. Se você realmente está vivendo alguma situação difícil, alguma situação que você precisa ser como Débora, que você precisa de direcionamento da parte de Deus para poder saber como resolver. E até mesmo se você quer ser alguém tão sábio quanto ela, enquanto ele estiver louvando, pelo ato de fé, seja homem ou seja mulher, eu gostaria que você viesse aqui na frente para você poder receber do Senhor essa sabedoria que só vem dele. Essa sabedoria que só vem dele. Porque quem
dele. Então nessa noite eu te convido a vir aqui, para você receber do Senhor essa sabedoria e ser como alguém levantado por Deus e conhecido em sabedoria e temor ao Senhor. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos em vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. Os pastores e intercessores estiverem na casa, vamos orar por essas pessoas. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós
vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Levantai a porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. E quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos, da glória. E quem é esse? O Senhor poderoso. Olhos como chama de fogo, cabelos mais altos que a lã, seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, sua cruz está escrita assim: Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores. O Senhor, Ele é o Rei da glória. O Senhor,
levantou. Aleluia! Senhor, obrigado por essa noite, Espírito Santo. Obrigado por essa reunião. Saímos daqui cheios do Teu Espírito. Saímos daqui encorajados pelo Senhor para lutar a boa luta da fé. Sermos soldados prontos, preparados para o serviço. Queremos viver a Tua vontade. Queremos viver o Teu querer. Então tira de nós o medo. Tira de nós o receio. Quebra as cadeias que nos prendem ao passado. Quebra as cadeias que nos prendem às decepções. Quebra as cadeias que nos prendem às acusações. E nos faça marchar em direção à luta, mas a luta em que a vitória já está garantida, porque o Senhor venceu as nossas guerras. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele ressuscitou. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.